Olá, vamos dando continuidade à leitura do livro Do Lago ao Oceano, Autoconhecimento e Espiritualidade, segundo o Bhagavad Gita, de Tiago Pelúcio e Fernanda Seco, um casal de amigos meus que praticam Bhakti Yoga há muitos anos e escreveram esse livro para levar o autoconhecimento para todos nós que somos almas em corpos e que precisamos encarar esse desafio do autoconhecimento. Conquistando aliados no processo do autoaprimoramento. Então, aprimoramento auto significa eu busco o meu autoaprimoramento para que eu possa me elevar dentro desse processo de construção do meu eu superior. Construção no sentido de construir o meu caminho em direção à consciência de Deus, a consciência de Krishna, como se ensina na Bhagavad Gita, a ciência suprema. Então, para isso, eu preciso me autoaprimorar. O autoconhecimento é um projeto para a vida inteira. Se quisermos persistir nele, é muito importante que aceitemos novos desafios. É como um diamante que primeiro terá desgastes mais grosseiros e depois entalhes mais refinados. Então, nosso querido mestre de Bhakti Yoga, Srila Prabhupada, ele diz, primeiro, a gente sente como se fosse um veneno no sentido de que é difícil. Né? Tudo aquilo que a gente, categoricamente ou analiticamente, a gente ele fala do veneno no sentido de ser algo amargo no começo, quando a gente quer seguir um caminho de autoaprimoramento, mas depois torna-se em néctar, torna-se em doce. Por quê? Porque esse doce vai fazer com que a gente se eleve, fazer com que a gente se autoaprimore, com que a gente expanda a nossa consciência, com que o sofrimento ele vem trazendo essa ferramenta de refinamento, mas ao mesmo tempo você sai desse sofrimento e você se autoaprimora. Aí você vai expandindo sua consciência em direção a Deus, porque o objetivo é esse, você expandir sua consciência em direção a Deus. Muitos movimentos internos são acionados à medida que nos aprofundamos nesta travessia, como a introspecção, que viabiliza a análise íntima sobre si. Então, quando a gente busca essa introspecção. O que é introspecção? É você parar e você olhar para si. A memória que possibilita trazer à tona registro da nossa história. Então, pensar, poxa, eu passei por tantas coisas e continuo passando. Esse sofrimento é muito dolorido. Não, não é um sofrimento, é um aprendizado. A reflexão que podemos realizar acerca de nossas ações e pensamentos. Então, a gente vai refletir. Refletir sobre o quê? Sobre a nossa vida, sobre o nosso autoaprimoramento, sobre o que a gente quer realmente de verdade, nas nossas relações diárias, com os nossos pensares, sentires, saberes e nas nossas ações. A percepção que obtemos destes processos individuais são bem importantes, pois eles vão propiciar atenção às diversas necessidades e aos sinais do nosso corpo como estrutura psicofísica. Então, o corpo, ele vai dar o sinal. E quando o corpo der esse sinal, plém, você vai entender o plan. Meu corpo está mostrando para mim que eu preciso me cuidar, que eu preciso, que ele já não aguenta mais de eu jogar tanta tensão, tanta negatividade em cima dele. Então, ele vai fazer com que a gente observe fisicamente o tanto de coisas que nós jogamos neste corpo e esse corpo já, digamos assim, explodiu em sintomas psicofísicos. A percepção do que se passa na nossa mente refere-se à observação dos nossos pensamentos, sentimentos e desejos pessoais, ou seja, pensar, sentir e agir. Esses níveis de autoconhecimento podem ser interpretados como vários tipos de saberes institucionalizados, tudo aquilo que você quer aprender durante sua vida. Uma vez no caminho do autoconhecimento, vamos aprendendo mais sobre nós em cada nível, no progresso empreendido ao longo do tempo com certo esforço. Então, é preciso que a gente tome esse veneno
amargo, que vai mostrar como nós podemos enfrentar essas demandas para poder chegar. É como atravessar um deserto e chegar a um oásis. É como sair do seu lago e ir a um oceano. E mergulhar nesse oceano de possibilidades infinitas para que você modifique sua vida e você possa, a cada dia, você possa ter essa percepção, você possa fazer essa análise, você possa observar os fatos que já aconteceram, trazem na memória. Você pode olhar para o seu corpo físico e ver os reflexos no seu corpo físico de tantas emoções desequilibradas e pensamentos desequilibrados que você jorrou neste corpo, você jogou neste corpo. E assim ele vai trazer à tona através dos sintomas, né? Então, muitas conquistas poderão ocorrer pelo nosso esforço individual ou nos relacionamentos de diversas naturezas que tivermos, mas também poderão ter papel fundamental nas instituições profissionais, nos terapeutas e preceptores das variadas fontes, ou seja, procurar ajuda profissional para você se cuidar, para você se olhar, para você se permitir sair desse escuro e você ligar essa lâmpada, mas ainda não é a lâmpada ideal, porque a lâmpada ideal que vai clarear, que vai iluminar, que vai tirar você da ignorância é o conhecimento acerca de Deus, a consciência de Deus. Tipos de conhecimento sobre o autoaprimoramento. Ainda há muita desigualdade no mundo, mas os países mais ricos e com algum nível de justiça social desfrutam de uma condição superior. Contraditoriamente, as atuais gerações que usufruem dessas melhores condições parecem estar com muitas dificuldades. Então, o que é que eles estão falando aqui, o casal Fernanda e Tiago? Que mesmo que a gente viva num país super, hiper, mega desenvolvido, isso não quer dizer absolutamente nada. Por quê? Porque as pessoas ainda não sabem como lidar com o sofrimento que existe dentro delas, apesar de toda essa tecnologia, todo esse avanço tecnológico, inteligência artificial, países subdesenvolvidos, países que têm um certo nível, um grau de intelectualidade dentro dos seus habitantes. Mas isso não é o importante. Por quê? O progresso materialista, caso o progresso materialista continue sem atenção para o reequilíbrio interno, tenderá a agravar as desordens emocionais nas civilizações contemporâneas. Por quê? Porque não é o progresso materialista que vai ditar as nossas regras. Mas o que vai ditar as nossas regras é o controle dessas desordens emocionais dentro da civilização contemporânea onde nós estamos inseridos. A gente vai usar das ferramentas importantes das tecnologias, mas nós não vamos achar que elas são o suprassumo de tudo. Que elas vão ditar as regras de nossa vida e que essas tecnologias, elas vão resolver o nosso problema. Para socorrer a humanidade do sofrimento emocional produzido pela consciência da competição, o que o paradigma científico tradicional e as religiões conservadoras mais influentes no mundo ocidental oferecem em geral, são medicamentos alopáticos e algumas terapias e métodos aprovados pela medicina, psiquiatria e psicologia. Não é verdade que assim, tá doente, toma um remédio. Eu não sou doido, eu não vou para um psiquiatra, eu não sou doido, eu não vou para um psicólogo. Será que a gente já mudou essa consciência? Mas a verdadeira consciência é a consciência onde nós vamos trabalhar, o que realmente somos. E dentro desse processo, a gente tem que sair desse lago limitado para esse oceano vasto de possibilidades. E não olhar apenas para essas coisas, para essas opções limitadas, porque elas vão nos limitar ainda mais. Então, continuando a leitura. Por diferentes razões, a busca por resultados rápidos ressalta o foco imediatista dado por muitos profissionais de saúde e pacientes ao procurar uma situação de equilíbrio, aparentemente que normalmente não propicia estabilidade emocional em longo prazo. Por quê? Porque ela é algo imediato. E o imediato não é eterno. Ele vai acabar esse efeito desse imediato e vai vir novamente. E aí, o que fazer com essa recaída, com tudo que volta à tona, que eu não sei lidar? Por outro lado, uma falsa religiosidade que se propõe a curar depressão
reorientar a sexualidade e trazer novos sentidos à vida, negando o mundo real, só dispersa o sujeito para outro extremo, que irresponsavelmente desconsidera os níveis mais básicos e tão importantes do autoconhecimento. Por quê? Porque muitas vezes a religião, em vez de ela libertar, ela limita. Com seus paradigmas de cada religião, de cada tradição religiosa. Por quê? Porque na realidade a gente tem que mergulhar em outro paradigma que traga respostas para o espiritual, para o mental, para o emocional e para o corpo físico. Todos juntos, andando de mão dada, esses departamentos, em busca de uma espiritualidade mais elevada, que possa sanar as minhas deficiências, como eu sou algo além deste corpo. Eu sou algo além deste corpo. Eu não sou apenas o corpo. Eu não sou apenas minhas emoções. Eu não sou meus pensamentos. Quem eu sou de verdade? Aí vai ter que entrar nesse paradigma mais sofisticado da consciência de Deus, da consciência de Krishna, da consciência de Bhakti Yoga, a yoga da devoção, para que você se una a Deus e que Deus seja tudo aquilo que está faltando na sua vida. Um psicólogo, um médico, um terapeuta. Que Deus seja aquele conselheiro de investimentos financeiros. Coloca a Deus no centro das suas atividades materiais para abrir esta visão limitada apenas de isso é isso, aquilo é aquilo e ponto. Então, nesse processo, precisamos buscar esta filosofia religiosa, esta filosofia da espiritualidade e interpretar ela de acordo com pessoas autorizadas, com seres autorizados, com pessoas que estudam e que trazem esse movimento inicial, né, de buscar essa espiritualidade que não é uma espiritualidade dogmática, religiosa, mas uma espiritualidade praticada, que vai muito, muito, muito mais além de crença, de fé, mas de autoconhecimento, de autoaprimoramento, para que eu possa mergulhar ainda mais dentro desse processo, para que eu possa me encontrar mais comigo mesmo e descobrir que eu não sou apenas um corpo, eu não sou apenas as coisas materiais que me rodeiam, que me circundam, eu não sou apenas aquilo que eu vejo em mim, como o meu próprio reflexo. Como posso compreender o que ultrapassa o conhecimento humano com as ferramentas dadas exclusivamente por uma visão de mundo limitada ao que já é comprovadamente sabido? Isso é uma pergunta. Como posso compreender o que ultrapassa o conhecimento humano com as ferramentas exclusivamente dadas por uma visão de mundo limitada ao que já é comprovadamente entendido, sabido? Então, não posso viver nessa limitação. Eu tenho que enxergar além dessa limitação. Eu tenho que sair desse aprisionamento que me aprisiona na ignorância e não me dá oportunidades para que eu possa criar asas para entender que eu não sou aquilo que eu penso que eu sou. Quem eu penso que eu sou? Eu sou fulana de tal, eu vivo em tal canto, eu tenho tal família, eu ganho tanto, eu tenho um carro, eu tenho dinheiro no banco, eu invisto em tal canto. Isso é muito limitado. Então, dentro deste processo de autoconhecimento, a gente precisa buscar essa formação da nossa humanidade. Formação humana, como eles falam aqui. Por uma colaboração entre saberes em prol da formação humana. O autoconhecimento, conhecimento e espiritualidade precisam caminhar lado a lado em equilíbrio como os trilhos de um trem. Vou ler de novo. Conhecimento e espiritualidade precisam caminhar lado a lado em equilíbrio como os trilhos de um trem. Assim como o aprendizado acadêmico não deve se superintelectualizar nossa conduta e ofuscar as práticas sensíveis, como a religiosidade e terapias alternativas, as atividades espiritualistas práticas, sem embasamento, podem não ser efetivas e, com o tempo, minar nossa confiança no processo de transformação. Então, você que me assiste agora, gratidão. Então, vamos buscar essa visão maior, essa visão ilimitada. Porque o mal de uma visão ilimitada é você se limitar ao que você apenas vê.
Então, nesse processo, nós devemos buscar essa transformação. Racionalidade e sensibilidade precisam caminhar lado a lado. Repito, racionalidade e sensibilidade precisam caminhar lado a lado. Essa visão integrativa entre ciência e espiritualidade é fundamental, uma vez que a cultura cientificista, materialista e egocêntrica alterou muito o perfil das instituições que poderiam ser chamadas de humanísticas. Então, é o próprio mundo material que faz com que nos tornemos escravos. Nos tornemos escravos de moldes, de quadrados, que a gente precisa entrar dentro desse quadrado e ser aceito por este quadrado limitado, onde dentro está cheio de coisas limitadas e pessoas limitadas. Assim como Paulo Freire nos ensinou que não há saber mais e nem saber menos, mas sim saberes diferentes. Precisamos conciliá-los no nosso processo evolutivo para o caminho do autoconhecimento. O caminho para nos conhecermos plenamente é um tanto complexo e desafiador, devido às variáveis presentes no desenvolvimento de cada um. Todavia, a ciência, conhecimento popular e sabedoria dos Vedas apresentam diferentes dimensões, que levam a conhecimentos capazes de facilitar o caminho do buscador individual. Então, caros amigos, do lago ao oceano é um caminho de um convite para que você busque seu autoconhecimento, espiritualidade, seu autoaprimoramento, que você saia desse apego intenso aos cenários do cotidiano, que você pare de ignorar sua identidade profunda e que você, com sinceridade, busque ajustar sua vida, que é o nosso lago particular. Muito lindo. Então, eu agradeço a sua oportunidade de estar aqui contribuindo com Fernanda e Tiago neste livro maravilhoso. Se alguém se interessar em comprar, pode entrar em contato comigo. E agradeço a esse saber que me leva a ter essa relação de oceano com Deus, de milhões de possibilidades, trazendo Deus para ser o comandante do meu barco. E eu parar de comandar e apenas ser auxiliar desse comandante naquilo que ele deseja da minha vida, que ele deseja das minhas emoções, que ele deseja das minhas atitudes diárias, entendendo que nada é meu e que tudo foi dado por Deus. Então isso vai me fazer mais feliz e mais completo. Do lago ao oceano, com gratidão.